toda a terra. Nosso Pai, socorra o seu povo. Direcione as nossas mentes, os nossos sentimentos. Não temos o que fazer, senão somente isso. Que tempo estranho. Senhor nosso Deus, obrigado pelo povo que veio cultuar o Senhor presencialmente. E obrigado pela paciência daqueles que não puderam vir. Os que queriam vir e não puderam são um número muito maior. Nós, os que viemos, não somos em nada melhor. Não somos em nada mais santos. Não somos em nada mais corajosos. Mas nós nos dobramos diante do Senhor e clamamos por eles. A igreja que ficou em casa é muito maior do que a igreja que veio. E o Senhor sabe disso. E hoje, um dia tão esperado, tão orado, tão aguardado, nós estamos aqui para celebrar o Teu nome. Ainda impedido por tantas coisas, mas com desejo de agradecer ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor se fez presente. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Fortalece a Tua igreja. É a noiva do Teu Filho, Jesus Cristo. Ela tem marcas de Jesus. Ela tem cheiro de Jesus. Ela tem a palavra de Jesus. Ela é de Jesus. E ela se reúne hoje aqui tão limitada. E nós clamamos ao Senhor que aceite o culto que ora nós te prestamos. Há uma alegria na nossa alma pela abertura, mas há uma tristeza porque a abertura não é completa. Sentimos a falta de todo o povo, dos nossos irmãos mais idosos que nos ensinaram sobre Jesus, que dirigiram cultos daqui, que lideraram o teu povo por tanto tempo, com tanto afinco, e hoje cansados, cabelos brancos, aparelhos auditivos e óculos mais grossos, não puderam estar conosco. São nossos pais na fé. E não puderam estar conosco, e nós velamos por eles. Nós clamamos por eles, por Tua proteção sobre eles. Os visite, os console e os alegre, dando a eles, ó Deus querido, a perseverança para aguardar um pouco mais. Pedimos a graça do Senhor sobre nós que estamos presentes. Ainda nos encontramos impedidos de abraçar o que é natural para o nosso coração de cristão. Fomos impedidos de cumprimentar o que é natural para a comunhão dos remidos. A nossa alegria ainda é contida. Mas um dia, na casa do Pai haverá festa, haverá celebração e nenhuma barreira, porque o mar já não existirá, nos diz a Tua palavra. Estaremos contigo para sempre. Não haverá noite, não haverá medo, e nós vamos estar com o Senhor
aguardamos este dia. E enquanto ele não chega, suportamos as dificuldades próprias do nosso tempo. Eu suplico a Deus que abençoe o nosso ajuntamento. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Parar os nossos pés diante as portas de Jerusalém. Nós esperamos tanto isso, né? Nós oramos por isso. Estamos caminhando para o dia em que vamos, na presença do Cordeiro Santo, cultuá-lo por ser Ele quem Ele é e por ter feito o que tem feito. Há uma alegria misturada com tristeza. Mas o Senhor receberá o que nós iremos apresentar a Ele. Quero parabenizar os papais. Quero agradecer a Deus pelo exercício da sua paternidade. Os dias das mães nós passamos separados, né? Os dias dos pais um pouco mais juntos. Obrigado aos pais que estão em casa, que não puderam vir. Muito obrigado. Deus possa abençoá-los e enriquecê-los, e que a paternidade deles possa dar aos filhos um desejo de conhecer o Pai do céu. Que a paternidade destes homens possa causar sede e refletir a paternidade do Pai do céu. Deus abençoe. Deus abençoe. Quero também, meus irmãos, informar que por volta das 4h da manhã deste dia, a mãe da nossa irmã Vera, que mora em Ribeirão, foi para Jesus. Depois de algumas lutas na sua saúde, ela veio a falecer. Orem por ela. Temos algumas famílias que perderam gente querida, né? Que precisam das nossas orações, clamando consolo por eles, né? O Zezinho perdeu a sua mamãe, o seu Manuel Arantes, Dona Maria, que perderam o neto mais velho, o Gustavo. Denise, que perdeu o filho, né? Temos também, pedir aos irmãos que estejam orando pela família da Dona Esther Arantes, Esther Costa, Esther Ribeiro Costa, que também foi chamada por Jesus para o descanso, depois de muitas lutas com seus rins. Orem pelos filhos, os netos. Clamo a que Deus possa fortalecer e abençoá-los. É um tempo difícil, um tempo diferente. Quero que os irmãos orem por alguns irmãos nossos que estão enfermos. Lembrem do José Carlos. Ele é presbítero aqui. É um pastor conosco, mas não está bem. Ele pegou essa Covid e ainda não se recuperou. O Joanci, cunhado dele, disse que há uma melhora no quadro, mas ainda aspira muitos cuidados. E os médicos tomaram algumas medidas preventivas. Uma delas foi fazer a hemodiálise, para que os rins não se cansem e não fiquem sobrecarregados. Então ele começou ontem a hemodiálise. Nós não olhamos para eles, olhamos para o Senhor. É o Senhor que preserva a nossa vida. Viu? Então orem ao Senhor por isso. Esse culto ainda é meio estranho, é meio limitado. Eu queria chamar o pastor Vinícius para que viesse aqui à frente. Nós vamos chamar apenas uma pessoa durante todo o culto para orar, a fim de
de evitar esse negócio de microfone, essas coisas loucas desse nosso tempo. Eu queria que o pastor orasse por consolo para a Vera, esses queridos nossos, e pela saúde do José Carlos também, meu irmão. Graças a Deus, graças a Deus. O presbítero José Eurípedes está em casa, está bem. É o pai do Vinícius. Passou por essa Covid e está bem. Eu me alegro com isso. Por favor, pastor. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos por estarmos aqui, estamos alegres e ainda oramos pedindo que o Senhor abençoe a nossa igreja, para que em breve possamos estar todos juntos aqui, Senhor. Nesse momento, apresentamos os nossos irmãos, aqueles que precisam do conforto e consolo do Senhor, pois perderam gente querida, gente que amavam muito, Deus. Conforte, console o coração da família do irmão Manuel, conforte os familiares da nossa irmã Esther, Deus. Conforte o teu povo, a irmã Vera, nessa manhã. Conforte, Deus. Console como só o Senhor pode fazer, trazendo paz que excede entendimento nessas horas, Deus. E também rogamos pela saúde de alguns irmãos nossos, Pai. Especialmente o irmão José Carlos, que se encontra hospitalizado nesse momento. Rogamos a tua intervenção, Deus, sobre a saúde dele. Rogamos que o Senhor restaure, rogamos que o Senhor recupere, Deus. Preserve a vida do nosso irmão. Tenha misericórdia, Senhor. Também pedimos, Deus, por outros irmãos enfermos e doentes que também não podem estar conosco. Que o Senhor haja na vida de cada um e no coração de cada um dos meus irmãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia em João capítulo 14. Depois teremos a música. Desculpa. Obrigado. João capítulo 14. Numa época de insegurança, de incertezas e dores, o Senhor Jesus reuniu os discípulos e disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. A morada, preparada não por mãos humanas, a casa do Pai, onde há abundância de alimento, onde há plenitude de paz, a casa do Pai. O Senhor preparou para nós esse lugar e nós estamos indo para lá. Tem dias que dá uma vontade de apressar isso, né? Mas nós aguardamos o movimento do céu em nosso favor. Deus nos abençoe. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos bendizer o nome dEle? Thank you very much. Obrigado. Aqueles que puderem ficar de pé.
Estava mesmo com saudade. Não, lenço. Desculpa, Marcos. Estava com saudade. Saudade de ver gente. De gente que cultua. Gente que adora. Gente que louva. Gente que ama o Pai. É bom esse ajuntamento, é necessário para a alma. Esse ajuntamento torna a nossa alma mais saudável. É necessário. Nós entendemos que por uns 4, quase 5 meses, nós precisamos cultuar o Senhor de forma virtual. É culto, aquilo é culto. Mas nós temos necessidades de estar junto. Temos necessidade de ver gente, de abraçar gente. E esperávamos realmente que o Salmo 122 acontecesse. Que nos dissessem, vamos à casa, vamos para a igreja. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Desculpem, meus irmãos. É difícil pregar para ninguém. E por 4 meses nós pregamos para ninguém. Os bancos ajuntados. Tão frio. Eu me alegro de ver gente. De poder cultuar Jesus com gente. Eu sei que vocês se expõem vindo aqui. Eu sei que vocês se expõem. Mas eu acredito que o Senhor pode nos proteger. E se Ele não proteger, nós vamos glorificá-lo assim mesmo. Nós vamos glorificá-lo assim. Eu penso na chegada do pastor Silas Arbolato no céu. Lembram dele? O dia que o pastor Silas Arbolato chegou no céu, os anjos perguntaram, onde foi que você morreu? Ele disse, no culto. Eu estava pregando no culto. De repente o coração parou. Já pensou que glória? Já pensou? Os filhos dele. O papai morreu durante o culto, pregando a palavra. Que maneira bonita de morrer. Vocês se expõem. Mas o Senhor protegerá. E se Ele não proteger, tão somente devemos pegar isso aí, ó. Tão somente isso. Onde é que você pegou o coronavírus? Ah, foi lá no culto. Foi lá. Tem gente que pegou no mercado, tem gente que pegou no Uber, tem gente que pegou na farmácia, tem gente que pegou na rua. Nós pegamos na igreja. Se assim for. Mas eu creio que Deus nos protegerá. Convido vocês a abrirem esse texto, por gentileza. Eu quero agradecer de todo o meu coração a mesa administrativa por todo o investimento que eles fizeram durante este afastamento. Quero agradecer ao conselho, as reuniões virtuais, onde eles se reuniam para orar pela igreja, orar pelos enfermos, orar pelos desempregados. Quero agradecer os líderes de ministérios que não mediram esforços. Quero agradecer ao pastor Vinícius, meu irmão. Eu o conheço há muitos anos.
Quero agradecer a hombridade dele conosco. Nós nos acertávamos no que tange a culto. Você prega de manhã, prega à noite. Ele sempre foi quem escolheu o dia de pregar, o horário de pregar, e eu aceitava. Não tem nenhum problema, há um entendimento muito jóia entre nós. E eu quero agradecer a ele por isso. Ele vai dar aula daqui a pouco, e para poupar a voz dele, eu disse, deixa que eu prego de manhã, se eu prego à noite. Ele aceitou. Nós vamos começar hoje uma classe preparatória para oficiais. Não é apenas para diáconos e presbíteros, mas para líderes. Se você quer participar, procura o pastor Vinícius, faz a sua inscrição. Não é preciso que, não quero ser oficial, mas você quer conhecer os requisitos necessários, o que se exige, o que a palavra de Deus diz sobre diáconos, sobre presbíteros. Nós teremos eleição, se Deus quiser, este ano. Aí a igreja vai saber o que espera de um presbítero, o que espera de um diácono. Tá bom? Faça a sua inscrição. Quinta-feira, nós vamos ter uma aula especial online sobre português bíblico. Olha que coisa boa. A Ana Lúcia não está bem de saúde. Ontem eu conversei com ela. Mas, irmãos, quando ela sabe que vai dar aula, a saúde melhora. Eu não sei onde é que aquela mulher encontra força para dar aula. Ela está sentindo dores horríveis. Mas quando ela sabe que vai preparar uma aula, ela se renova. Onde é que ela encontra essa força? Ela me animou ontem acerca da aula de português. Que coisa boa. Faça a sua inscrição, estude, vai valer a pena. É uma forma de você interpretar, de você ver a Bíblia, vai ser muito jóia. Muito jóia. Vai ser dia 13, né, pastor? Dia 13. Muito bem. Vamos para a casa do Pai após o afastamento? Versículo 17 de Lucas, capítulo 15. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Te compadece da tua igreja, Senhor querido, e nos alimente com tua palavra. Queremos ser encontrados na sombra do Onipotente, onde o Senhor opera a segurança, a proteção, onde o Senhor alimenta e fortalece, onde o Senhor direciona e sustenta. Faça isso por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que está a sua vida depois desse tempo todo de afastamento? Como é que está a sua alma? Como é que está a sua comunhão com Deus? Você aproveitou esse afastamento e se afastou?
Ou você aproveitou esse afastamento e se aproximou? Como é que estão as tuas orações? O teu louvor? Como é que está a tua comunhão com o Pai? Sentiu saudades deste ajuntamento ou não sentiu? Como é que você encontra a sua casa física depois de um mês de férias? Some-se a isso que para tirar férias você se prepara. Você arruma a mala, você põe na mala o que você vai usar, as roupas com reserva, dependendo de lugar, se é frio ou é calor, você põe roupas adequadas para o lugar onde você vai. Você prepara a geladeira para ficar um mês parada. Você desliga micro-ondas, desliga televisor. Você fecha as janelas, você fecha os registros, você faz tudo, prepara tudo e sai de férias tranquilo, para que não se preocupe com a casa. Mas como é que você encontra a casa quando você chega? Vazia, silenciosa. Não obstante, você tenha se preparado e preparado a casa para ir. Nós estamos há mais de 4 meses fora deste ajuntamento, né? Como é que você esperava encontrar a igreja? Porque nós não nos preparamos para fechar. Nós não nos preparamos, foi de repente. No dia 15 tivemos um culto após o festival. Lembram disso? No dia 22, o culto já com medo, com receio. A gente não sabia se podia abraçar. A gente já estava receoso, porque era tanto decreto, tanta recomendação, tanta coisa, que a gente... Aí fechou no dia 22. Aí só online, igreja vazia. Como é que você esperava encontrar hoje, depois de tanto tempo, sem um preparo? Nós fomos como que roubados. Houve uma ruptura nos nossos cultos de ordem presencial. E agora, mais de 4 meses, a gente volta. Eu tinha saudades, eu creio que vocês também, saudades de ver o coral aqui, saudade de juntar, de ver a orquestra, saudade de ver os irmãos, saudade até dos erros que a gente às vezes comete, porque cometemos tanto erro, gente. Hoje eu nem lembrei de colocar o prelúdio, porque o André dizia, 1, 2, 3, solta. Aí sim, mas ele não falou, eu olhei para lá algumas vezes e ninguém falou 1, 2, 3. Tenho 4 meses esperando alguém falar da janela. 1, 2, 3, solta! Ninguém falou nada, eu não sabia o que fazer. Até disso a gente sente saudade. Esse texto aqui diz que o pai sentiu saudades do filho e fez algo que mostrou essa saudade. O filho saiu, se afastou, foi para longe. O pai sentiu saudades e mostrou. Ele não apenas falou, mas ele mostrou. Porque ele mandou separar um boi lá, um gado. Esse aqui é para quando ele voltar. Ele vai voltar. Separem. Essa roupa também, esse anel e essa sandália, deixem aqui. Ninguém usa. Ele vai usar quando voltar. O pai sentiu saudades e provou que sentiu saudades quando ele fez isso. O pai sabia que ele ia voltar. Todos da casa sabiam que o pai estava com saudade. E que o pai esperava. Todos viram o preparo que o pai fez. Mas o filho também sentiu saudades do pai. Não foi só o pai que sentiu saudades do filho, mas o filho sentiu saudades. E isso aconteceu quando ele, caindo em si depois de uma grande luta, ele lembrou do pai. Ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou da abundância na mesa, na casa do pai. Ele lembra do amor do pai. Ele lembrou dos funcionários lá na casa do pai. Ele lembra, ele sente saudades disso.
E por conta dessa saudade e do amor que ele sabia que o pai tinha, que ele programa voltar. Lá tem emprego. Na casa do pai tem emprego. Eu vou para lá. Ele sabia que o pai o receberia. Ele sabia que lá ele tem acesso ao pai. Na casa do pai nós temos acesso ao pai, então ele vai. A questão nesse retorno, depois do afastamento, depois do distanciamento, depois do isolamento, a questão é: como estará o coração do pai? O que o pai vai dizer para mim? O que o meu pai vai falar ao meu coração? O que o pai tem para dizer para a Helena? Para o Tiago? O que o pai tem para dizer para o Rubens Muramoto? O que o pai vai falar para a Michele? Será que o pai vai falar alguma coisa para o Rodrigo? O que ele tem para dizer? Para a Thaís, para a Sandra. Será que o pai tem algo pessoal? Tem. Como é que estará a casa do pai? Casa culto, casa adoração, não físico. É por isso que o culto virtual é culto, porque não depende de igreja, não depende de local. É culto, porque não depende de espaço. É culto. Mas como estará a casa de adoração após o afastamento? Como estará a comunhão? E como estará a comunhão dos irmãos? Como é que eles vão se encontrar? Como é que você se encontrou ali na porta? Estranho. A gente não sabe o que faz, né? Se toca o cotovelo, se toca a mão fechada, se abraça, se tira a máscara, a gente não sabe o que fazer. Como é que estará esse encontro depois do afastamento? Pode ser que essa reaproximação, uns venham mais pobres, mais famintos, mais saudosos e até tenham ensaiado o que dizer quando encontrassem um com os outros. O que a gente vai dizer? O que eu vou dizer? O que eu vou falar quando eu ver os irmãos? Pode ser que uns venham mais amigos dos amigos do que amigos dos irmãos. Pode ser. Pode ser que esse afastamento aproximou você de amigos, como foi o irmão do pródigo. Pode ser que uns queiram festa e ouvir músicas, sem a preocupação nenhuma, queiram estar juntos. E pode ser que outros não venham e reclamem de quem veio. Pode ser. Pode ser que o nosso reencontro seja marcado por todos esses sentimentos. Na casa do pai, houve um afastamento e depois uma reaproximação. O que o pai fez? Quais os sentimentos do coração do pai nesse momento? Porque aqui nos diz que o pai viu de longe. Só o pai vê de longe. O pai vê de longe. O filho não vê de longe. O filho não vê isso aqui, ó. Mas o pai viu de longe. E diz-nos a Bíblia que ele não apenas viu, mas ele investe no que ele viu. Quando o filho esboça um pequeno gesto, um pequeno desejo de voltar, o pai viu. Quando o filho ensaiou o que dizer para o pai viu. Quando o filho se aproxima, o pai viu. O pai vê, ele vê todas as coisas. Ele viu como é que você passou esse tempo todo.
Ele viu quando você veio de longe. Ele viu quem está longe, ele vê quem está longe. Ele viu quem está perto, ele vê quem está perto. É por isso que ele faz o que ele fez. Viu quando vinha longe e vê também quem está perto. Age em favor de quem vem de longe e age em favor de quem está perto. O filho sabe que saindo como saiu, da forma rebelde como saiu, ele poderia voltar porque ele sabe quem é o pai. Ele então vem. Ele só vem porque ele sabia que o pai poderia aceitá-lo de volta. E o pai então abre portas e as mantém abertas por conta do seu amor e da sua graça. O filho sabia que poderia voltar, porque ele sabia quem era o pai. O pai viu de longe. Viu esse tempo todo. Ele não apenas viu, mas ele se compadeceu. Como ter misericórdia de alguém que saiu de sua casa, como saiu o seu filho, ingrato, insensível? Como agir com misericórdia com quem denegriu a sua imagem lá fora? Porque se aquele menino saiu da casa do pai, ele denigre a imagem do pai na casa do pai. Se o pai dele fosse tão bom, ele não queria sair, ele não teria saído, ele iria continuar lá. Então esse pai não é tão bom como dizem ser. Quando ele sai, denigre a imagem do pai. Como ter misericórdia? Como se compadecer de alguém que fez o que esse menino fez? Mas o pai é misericordioso. Como ter compaixão de alguém que errou contra o pai como ele errou? E desperdiçou os bens do pai como ele desperdiçou. Como? Mas o pai é amoroso. O pai age. O pai tem misericórdia. E mesmo sabendo o que o filho fez e aonde fez, o pai se compadeceu dele. Viu de longe e o abraçou. Ele nos ensina a ter misericórdia, porque ele age com misericórdia aqui. Ele fez o que fez com o irmão que não errou, porque ele é misericordioso. É interessante que os dois filhos estão fora da casa do pai. Eu vou repetir. Os dois meninos estão fora, por motivos diferentes, mas estão fora. Os dois estão fora. Um por conta de um trabalho. Se na casa do pai tem trabalho, por que ele não fica lá e trabalha com o pai? Por que ele não administra? Por que ele tem que sair e trabalhar fora? Se lá tem emprego, se lá tem funcionários. Mas ele trabalha fora, porque é fora que ele tem os amigos. É fora que está o seu prazer. O desejo de festa do que não saiu está fora. E o pai sabe disso. E quando ele não quer entrar, o pai sai da casa e vai buscá-lo. Por quê? Porque não tem ninguém como esse pai gracioso. É provável que alguns que saíram não voltem mais. É provável. Não por conta da pandemia, não. Mas porque agora eles têm um álibi, têm um trabalho fora. Eu tenho que sair porque eu trabalho fora. É provável. Mas a compaixão do pai, a misericórdia do pai faz com que o pai saia de casa para buscar o que está fora e fique em casa para receber o que saiu e agora volta. Ele me ensina a ter misericórdia com quem desperdiçou os seus bens e com quem não desperdiçou, mas também nunca usou. Por fim, o pai viu de longe, o pai sentiu algo por ele, e o pai investe nisso. Note que o pai é bem mais velho e está no lugar de espera. Interessante. O pai está no lugar de espera. Quando o filho vem de longe, ele vê. Por que ele vê? Porque ele está no lugar da espera.
Ele sabia que o filho vinha. Conta-se uma parábola sobre esse texto, que o filho mandou um WhatsApp para o pai. Eu quero voltar, eu quero ser recebido como empregado. Se o senhor me aceita como empregado, ponha uma bandeira, um lenço. Eu vou de trem. Na última curva, antes da estação onde eu vou descer, tem um arbusto. Ponha um lenço lá. Quando o trem fizer a última curva e eu ver o lenço, eu desço na estação e vou para casa. Se não tiver um lenço, eu vou entender perfeitamente. E eu não paro. E vou embora. O senhor tem toda a razão em não colocar o lenço. Se na última curva, antes da estação, eu encontrar o lenço, eu desço. E serei o teu empregado. Se o lenço não estiver lá, eu entendo. Porque eu errei contra o Senhor. Eu não paro na estação. Eu vou embora. E não volto. A ansiedade, quando ele entrou no trem, era tamanha. Porque ele esperava ver um lenço. O coração queria ver um lenço. A expectativa daquela última curva, da aproximação do arbusto. Quando chega lá, ele não viu um lenço. Ele nem viu o arbusto. Porque ele estava coberto de todo tipo de pano. Pano azul, pano vermelho, pano verde, lençóis, lenços. Ele não viu o arbusto. O pai viu de longe e se compadeceu e correu e o abraçou depois de um tempo de afastamento. O que a gente vai fazer com os que não puderam vir ainda? O que a gente vai fazer? Quais são as ideias? O pai agiu. Colocou lenços e lençóis em cima do arbusto, de forma que não dava nem para ver o arbusto, uma montanha de pano. Isso chama-se graça. Isso chama-se misericórdia. Isso é bondade. O Pai quer a nossa chegada. O Pai quer o nosso retorno, a nossa aproximação. Mesmo que tenhamos nos afastado e desperdiçado os bens dele, vivendo dissolutamente, o Pai espera. Mesmo que a gente venha com cheiro de porcos, o Pai abraça. Mesmo que você venha suado e com fumaça de onde você estava, o Pai abraça. Não tem nenhum problema. Por quê? Porque Ele é Pai. Ele não faz discriminação. Ele recebe. Mesmo que você tenha a aparência diferente daquela que você se afastou quando saiu, Ele recebe. Ele corre, Ele abraça e beija. É isso que o Pai quer fazer conosco. Como é que você volta hoje? Saudade? O que você fez para revelar essa saudade? O que você espera na comunhão? O que será que o Pai tem para dizer para nós? O que você trouxe? A carteira de trabalho? O que você trouxe para esse encontro? O que você vai fazer com os que não vieram?
Eu sei de gente que estava louco para vir. Estava esperando o momento para vir. Aí foi dito, você não pode. Você é do grupo de risco. Você tem problemas cardíacos. Você não pode vir. Aí as pessoas esperavam encontrar uma bandeirinha, mas não encontraram. O que a gente vai fazer com eles? Colocar uma bandeirinha? 2? 3? Na última curva, antes da estação? Eu quero te convidar a fazer isso. Eles não puderam vir, mas nós podemos ir a ele. Uma ligação. Um telefonema visual. Uma oração. Nós não vamos deixá-los lá fora, sentindo solidão, depressão. Isso adoece a alma. Mas nós podemos fazer isso. Senti saudade de você hoje. Lembrei do seu lugarzinho lá na igreja. Eu quero só orar por você. O irmão do pródigo nem quis entrar na festa, né? Não quis participar. Ele podia, mas ele não quis. Aí o pai sai e vai procurá-lo. Na casa do pai tem muitas moradas. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado pela paternidade deste pai. Mesmo sendo um pai perfeito como é, ele criou filhos tão distintos, tão diferentes. Um não vê a hora de sair e investe para sair. O outro não consegue entrar. Está dentro e está fora. Está fora e não quer entrar. Um se afastou e volta. O outro tem motivos para não querer entrar. Mas o pai recebe o que vem e vai procurar o que não quer entrar. Estamos hoje, Senhor, recomeçando os cultos de ordem presencial. Estávamos sim com saudades. Estávamos sim, ó Deus. A nossa alma tinha necessidade de cultuar com os irmãos. Tinha desejo de reunião, de culto com gente. Estava com saudade do púlpito, da orquestra, desse entra e sai. Por enquanto ainda limitado, mas nós aguardamos o momento em que possamos juntos, crianças e idosos, celebrar o Senhor. Moisés recusou a oferta do governo quando soube que as crianças não iriam, quando soube que os idosos não iriam. Ele mesmo disse, iremos com todos e celebraremos o Senhor no deserto. Nós estamos no deserto celebrando o Senhor com um número bem reduzido, mas há uma igreja lá em casa e nós rogamos por eles e pedimos que nos use como instrumento para que a paz daqui seja extensiva a eles. Que o Senhor dê a eles paz, graça e paciência para suportar este momento. Eu clamo isso por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos buscar os que estão lá fora? Não é buscar para trazer, é buscar para abençoar. Haverá o tempo em que eles estarão aqui. Mantenha-se vivo na sua comunhão. Mantenha-se. Nós continuamos com esse programa de reuniões e PGs ainda online. Não foi liberado ainda para as reuniões presenciais. Ainda não pudemos ter escola dominical
presencial. Não podemos ter ainda o berçário presencial, ainda. Não podemos ter o culto infantil. É por isso que as crianças menos de 8 anos são aconselhadas a ficar ainda em casa. E alguns precisam ficar. Ore por eles. Visite-os de forma virtual. Ore pelos irmãos que estão enfermos. Ore para que Deus console aqueles que perderam gente querida. Ore para que esse tempo passe logo. Tá bom? Quero convidar o pastor Vinícius outra vez. Ele vai nos trazer a palavra de Deus à noite. Aqueles que estiveram aqui, eu creio que não poderão estar, né? Que é um outro grupo, nós já entendemos. A Santa Ceia, conforme era desejo do nosso coração celebrar no primeiro encontro, não foi possível, meus irmãos. Eu quero pedir perdão pessoalmente por isso. Eu, pessoalmente, quero pedir perdão. O desejo era celebrar hoje aqui, mas ainda não é possível. Mas logo, logo, nós faremos isso e informaremos a vocês. Tá bom? Pastor, por gentileza. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque em Cristo Jesus somos chamados filhos teus. Aleluia. O Senhor nos resgatou do pecado, o Senhor nos resgatou da miséria em que vivíamos, afastados de Ti, e o Senhor nos trouxe para a Tua casa, Deus, para a comunhão com o Senhor. Muito obrigado por isso. E te agradecemos por esse momento precioso que temos aqui, junto dos irmãos, no ajuntamento do povo de Deus, rogando ao Senhor que abrevie esse tempo para que estejamos todos juntos, Deus, com os nossos idosos, as nossas crianças e todos os irmãos. Desde já pedimos isso ao Senhor, com gratidão por já podermos nos reunir hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém. E começaram a regozijar-se. Nós já começamos a nos regozijar. Esse ajuntamento já é motivo de gratidão, já é motivo de festa e alegria. Como disse o pastor, daqui a pouco os que estão fora vão entrar. Por quê? Porque o Pai vai buscar. E o Pai vai dizer, entra, participa. Ele vai soprar esse vírus daqui e vai levar para longe. E nós vamos cultuar juntinhos. Deus possa abençoar a sua vida e abençoar o seu coração. Deus entre com proteção na sua casa e que esse tempo de afastamento social não seja afastamento familiar. Que esse tempo de distanciamento social não seja tempo de distanciamento conjugal, nem familiar. É tempo de estar junto em torno da mesa, de conversa, de devocional juntos. Esse é o tempo. Deus abençoe esse momento na sua casa e traga seus filhos de longe conforme Ele prometeu. E os proteja do que é mal. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com toda esta igreja e com toda a igreja de Jesus Cristo, em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Amém.